Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu gravei um vídeo passado, ontem, falando de várias coisas, de crenças, que eu acredito que é um desperdício totalmente de energia, sabe? Ou até mesmo de uma postura diante de Deus desagradável, certo? Desagradável para Deus, para Deus. Você tá entendendo? Cara, eu fico imaginando assim, né, meu? E eu que criei minhas filhas, tenho minhas filhas assim e tal, né? E eu amo elas tanto, né? E de repente, do nada ela passa a adorar uma coisa que não tem nada a ver, né, meu? E simplesmente me põe. Eu tenho ciúme até dos namorados dela, né? Certo? Que de lá ela, a sua crença, ela deixar de acreditar em mim, certo? E dividir a crença certo? Do meu poder, do meu amor sobre ela para uma coisa que não tem nada a ver, né? Entendeu? Eu acho isso uma tortura. Você gostaria que acontecesse isso com você? Você que é mãe, você que é pai. Você cria os seus filhos e tal, com tanto amor e carinho, de repente chega um cara do nada, um cara que, né, meu, do nada, começa a colocar umas coisas que não tem nada a ver, e ela deixa de acreditar em você para acreditar nele. Ela divide ou, né, simplesmente ela divide toda a sua atenção que ela tinha por você por uma coisa que não faz sentido. Você gostaria disso? Eu não gostaria. Então, eu estava falando de João. Que João, ele foi um dos escolhidos como discípulo de Jesus, né? E que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse. O, o famoso Apocalipse. Que é, você já viu como que o ser humano gosta de tragédia, né? Se você pode ver que deve ter nada, muitos filmes, muitos livros a respeito do Apocalipse, e eu estou falando agora do Apocalipse. Mas eu acho, cara, que tudo isso é um condicionamento, né? Como eu disse ontem, para que você aceite uma uma ascensão de um poder escravizador e um poder cruel. E que simplesmente, certo, muitos, apesar de todo esse projeto, essa projeção que puseram no Apocalipse para toda a humanidade, mesmo assim, né, nós aceitamos essa projeção, nós aceitamos, certo? Porque nós gostamos, né? Se pôr um filme aí, o Apocalipse, nossa, é sucesso de bilheteria. Mas nós aceitamos isso, certo? Já está aceito pela humanidade cristã.
Isso já está aceito, já está consagrado. Mas no entanto, cara, nós aceitamos toda essa tormenta que nós atraímos, né, através de um simples livro de João. Uma visão que ele teve de um cara que passou totalmente perturbado numa prisão e tal, aquela coisa tudo, né? E porque se nós fizermos a nossa parte de coração, de amor, esse apocalipse nunca acontecerá. A não ser que seja um cataclisma meteórico, né? Mas de uma ascensão do mal, uma ascensão de todas essas bestialidades e tudo isso aí, não aconteceria. Mas, no entanto, nós aceitamos. E esse livro, o livro de João, Apocalipse, é o mais comentado, é o mais falado, é o mais estudado. Né? Você pode ver que eles falam, né, das nações e tudo, eles procuraram decifrar todo o enigma que existe no Apocalipse, porque eles querem o Apocalipse. Cara, eu não posso aceitar isso. Porque Deus, cara, o nosso educador, né? Eu não acredito que Deus nos criou, eu já falei isso pra você, certo? E eu falo aquilo que eu acredito. Eu acho que nós somos frutos, certo? Que Deus não interfere na nossa personalidade. Então nós nascemos segundo, certo? A vontade do caos, vamos supor assim, certo? E essa personalidade nossa, ela vem, aí ele vem nos educando, certo? Nos ensinando, encaminhando para uma evolução. Senão eu poderia culpar Deus por todos os meus, né, por as minhas gritarias, as minhas loucuras, por todo o meu estado de idas e vindas, de altos e baixos, né? De estar bem agora e depois de estar nervoso, esse estado tempestuoso que eu tenho, e muitas vezes a minha calmaria também, as minhas alegrias, né? As minhas tristezas, todas essas, né? Esses gráficos emocionais, eu poderia culpar Deus, mas ele me fez assim, né, meu, e tal, né? Como se quando eu estivesse revoltado com mim mesmo, né? Eu poderia direcionar essa revolta a Deus, né? Mas Deus não tem nada a ver com a minha personalidade. Ele respeitou meu jeito de vir, me aceitou como eu nasci. Assim como eu aceito a minha filha, as minhas filhas, que são uma totalmente diferente da outra, mas eu amo todas elas da mesma forma, certo? Eu não fiz um projeto de caráter ou um projeto de personalidade delas. O caráter sim, certo? O caráter, eu tenho um projeto de caráter para elas sim, certo? Mas a personalidade delas eu respeito, eu adoro, eu amo. E eu não fiz assim. Elas vieram assim. Então tem certas coisas que eu vejo. Por exemplo, o Paulo. Eu já falei muito isso aí para me sair de muitas, sabe? De muitas, né? Para sair pela tangente, para sair de muitas, né? Como que eu vou dizer para você? Armadilhas ou muitos dilemas. Só nessas palavras, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sãos. Por quê, cara?
Mas não é bem assim não. Deus escolhe as coisas loucas para confundir aqueles que se acham são, mas que são mais loucos do que os loucos ainda. Eles apenas se camuflam de sãos. Entende? Eles apenas estão no estado de, né? Consegue projetar aquela imagem de são, mas por dentro dele existe um psicopata, existe algo cruel, existe algo incompreensível. E geralmente essas pessoas, eles conseguem manipular bem. Porque o psicopata ele é inteligente, viu? Muitas vezes ele é mais inteligente do que um ser medíocre. O que é a grande maioria, né? Medíocre vem de médio, né? Mediano. Aí fala medíocre, o cara, pô, mas você tá me tirando, cara, é medíocre? Mediano, cara, você é um cara médio, certo? Seu QI é médio. Mas de repente, pra dar uma olhadinha, né? Dar uma medíocre, aí o cara já, pô, mas entendeu? É porque as pessoas se acomodam muito na mediocridade. E a mediocridade ela é tratada dessa forma mesmo, porque você tem que buscar o algo mais. Aí tem um cara aí, o simplesmente ali, que é, certo, tipo mente simples, né? A gente tem que ter a mente incrementada, sabe, cara? Para que você tenha as suas ferramentas, certo? Para que você tenha as suas ferramentas, para você raciocinar melhor, enxergar melhor, para você meditar melhor, para você ter, entendeu? Um conhecimento mais apurado, mais cristalino, entende? Por exemplo, você entra num carro, você compra um Fusquinha. Vamos supor, não precisa pôr um Fusquinha, não. Você compra um carro aí, Mille, normal, que se fala assim, que é o para as pessoas, né? Como é que é o nome desse carro que não tem nada, que é um desrespeito para a humanidade, né? É aquele carro que não tem nada, que o vidro ele é manual, o câmbio é manual, tudo é manual, igual o meu, por exemplo. Mas eu tenho um outro lá que tá, né? Que lá é tudo. Mas o que eu estou usando agora até. Bom. Porque quando eu entro no outro, cara, eu ligo aqui sim, ele é incrementado, entendeu? O espelho retrovisor dele. Entende? É. Injeção eletrônica e tal. E tem os mais incrementados ainda, né? Que tem várias. Tem um carro aí que ele é tão incrementado que ele tem 12 tipos de sons de escapamento. Entendeu? Então quando eu falo mente simples, mas eu falei pro camarada dele, porque ele fala simplesmente, 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 eu vou tirar uma, fazer um trocadilho com ele. Aí, quer dizer, aí veio o Paulo e fala assim, né? Que eu acho que a grande maioria do Novo Testamento, aí tem, quer ver? Que eu acho que também é um engano, né? Que eu acho que eu não consigo, tipo... Eu sou muito exigente e também sou, sabe? Eu acho que eu gosto de aceitar as coisas que o mestre falou. Quer ver? Livros de Paulo de Tarso.
Vamos ver. Oh, meu Deus do céu. Livros de Paulo de Tarso. Vamos ver. Ó. Epístolas Paulinas. Livros de Paulo de Tarso, Tanto virtual. Não que eu queira, entendeu? Acabar com a... Sabe, mas eu acho assim que muitas coisas, um ser totalmente normal, sem a, entendeu? Sem a... Vê e falam as coisas, entende? E a gente coloca isso como um padrão de vida, totalmente assim, né? Por exemplo, Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sãos. Eu não acho isso. Como assim? Mas tudo acaba tendo um sentido, né? Ah, nossa, essa... Olha pra você ver. Eu tenho uma irmã aqui que ela é doida. Aí Deus já falou, não chamar os outros de louco, né? Cristo, né? Apesar, porque acho que ele chamava ele tanto de louco, ele acabou falando, me chama de louco não, que você é, né? Ele acabou ficando até meio que, como se diz, complexado, né? Porque todo mundo chamava ele de louco. Aí ele é muito surro que ele chamava ele de louco. Olha pra você ver, ó. Ó, Paulo escreveu Filipense, Colossense, Tessalonicense, Tessalonicense 2, certo? Quer ver? Tem mais aí. Tem Coríntios, Coríntios 1, Coríntios 2, aqui ó, deixa eu ver. Tudo isso não foi Cristo que escreveu. Certo? Aqui ó, ó. Vamos ver aqui, vai. Vamos estudar direitinho. Tem a Epístola de Judas, tal, Pedro, Hebreus. Epístola de Judas foi uma carta só, né? Ó, olha lá, vamos ver. Olha só Paulo, hein? Ó, Romanos, certo? Olha pra você ver como que toda a Bíblia é baseada num cara, assim, todo o Velho, o Novo Testamento é baseado praticamente tudo num cara que perseguiu Jesus todo o tempo. Aí uma vez só que ele levou lá um tapa na orelha de Jesus Cristo lá, que ele ficou, né, ficou esperto, ele passou, mas ele não tinha nada, entendeu? Ó, Romanos, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossense 1, Tessalonicense 1 e 2, Timóteo 2, Tito, Filemão. E ainda tem Coríntios, olha lá. Então quer dizer, ó, aqui está baseando o gráfico aqui, quer dizer, Paulo de Tarso, que era um cara que, entende? Nunca viu Cristo. Entende? Tudo bem, eu não quero tirar o valor dele. Mas, cara, ele não sentiu nem o cheiro do Senhor, né, do nosso mestre. E muitas vezes a gente baseia a nossa vida naquilo que ele falou.
Quer dizer, como se fosse eu ou como se fosse um pastor, entendeu? Que vai e escreve isso aqui, então você leva tudo a sério, certo? Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sãos. Tá certo? Ele fez uma grande, né? Porque para levar a palavra de Cristo no meio daquelas cobras, né? Daqueles chacais lá, não é fácil não. Mas até hoje isso é feito. Tem gente que vai lá nas Arábias, lá no meio dos muçulmanos, pregar a palavra de Cristo também. Agora vamos supor Hebreus. Hebreus também é Paulo de Tarso. Ó. Paulo de Tarso, Lucas e tal, ou Barnabé. Agora quer ver, ó? Tiago. Aí depois tem Pedro, Pedro 2, João, João 2, depois, entendeu? Quer dizer, ó, Pedro escreveu, tem um livro de Pedro 1, um livro de Pedro 2, livro de João 1, João 2, João 3, aonde tem o Apocalipse, né? Apocalipse de João, apóstolo. E esse outro João aqui, quem que é esse outro João? Ó, João, um autor desconhecido. Como assim? Você está vendo como é que é o negócio? Como que a gente vai, você se entrega em palavras de pessoas que, ó, João 1, João 2, um autor desconhecido. João 3, um autor desconhecido. João, um autor desconhecido. Epístola de Judas, pseudônimo do escritor entre o fim do primeiro século, que Judas escreveu lá, que se matou, né? Acaba sendo o quê? Um outro também que não conheceu Jesus Cristo. Apocalipse por João, que é o apóstolo. Quer dizer, João, o apóstolo mesmo, escreveu só o Apocalipse. Esse outro João aqui é outro João. Entendeu? Pedro, quer ver? Pedro sim, ó. Pedro, um autor talvez Silas escrevendo em grego. Um autor talvez Silas escrevendo em grego. Talvez nem foi Pedro. Aqui, ó. Pedro 2. Certamente não foi Pedro. Essas são as pessoas que estudam essa. Cara, por acaso eu caí numa página justamente onde que eu queria cair. Entendeu? Eu só queria ver as coisas aqui. Certo? Agora vamos ver aqui, ó. Atos do Apóstolo. Lucas. O autor é Lucas. Lucas foi um apóstolo. João. Aqui, ó. Tem um outro João. Livro de João. Aqui, ó. João. Um autor anônimo. Lucas. Um autor anônimo. Marcos. Um autor desconhecido, como a maioria dos autores cristãos. Mateus. Um ator anônimo. Nem Mateus, cara. Isso são pessoas que, ó, autor de acordo com algumas escolas modernas. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu não entendo, cara. Olha só, eu nem sabia disso. Quer dizer, pessoas que escreveram sobre Cristo nem conheceram Cristo, nem tocaram nas roupas de Cristo, ouviram falar dele. Que coisa, hein? Lucas foi aqui, ó, autor de Lucas. Apóstolo, ó, Atos dos Apóstolos, Lucas. Autor ou autor de Lucas, certo? Então Lucas, pelos historiadores modernos aqui, Lucas foi realmente, certo? O apóstolo, foi ele que escreveu, ele viu Jesus Cristo, ele caminhou com Jesus Cristo, entendeu? Tem uma de Pedro aqui também, mas tem outra que certamente não foi Pedro. Bom, eu também não vou dar muito, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Paulo, por exemplo, Paulo nunca viu Cristo, filho. Quer
é como se fosse um pastor de hoje em dia que fala as coisas aí, fala muita bosta aí, muita merda, entendeu? E as pessoas vão. E ao mesmo tempo, as pessoas aceitam outras coisas mais, que são pecados capitais, e eles vão, quer dizer, eles vão te levando, vocês vão levando, e tudo que eles não querem é que você medite. Que você medite na benevolência divina. Entendeu? Aqui, ó, Apocalipse de João, o apóstolo. O único que viu aqui, ó, foi João. Eu não sei porquê, mas ó, e justamente o cara que eu acho que foi condicionado, certo? Ou ele viu um futuro diante de todo esse engano, todo esse engano que ia acontecer, que está acontecendo, certo? E que é justo que o Apocalipse venha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uma que nós já aceitamos, que foi João que escreveu, certo? Se a gente não quisesse aceitar isso aí e nós andássemos de uma forma íntegra com o nosso Senhor, isso não aconteceria. Mas, no entanto, a gente troca ele por outro, troca por dinheiro, troca por, né, por outras coisas, né, fúteis. E até a sua fé, né? Ela é jogada assim, ela tira a sua fé da sua cabeça e que entorta como se fosse assim, põe um tapa-olho assim em você e põe você pra... É isso aqui que você vai adorar. A partir de hoje, você vai adorar isso aqui, ó. Entendeu? Porque eu não acho que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sãos. Porque o são de cabeça, o racional, ele não se confunde. Certo? Ele não entra em confusão. Jesus Cristo não se confundiu. E algumas vezes, né, quando ele se confundiu, que ele falou que os passos não plantam nem semeiam, né? Mas nem foi ele aqui, pelo que está falando aqui, né? Mas vamos supor assim, se eu contar uma piadinha hoje, e essa piadinha for boa, ela vai se arrastar pelo velho por muito tempo, né? Então vamos supor